Prepare-se para uma linda história sobre como o amor verdadeiro pode nascer dos gestos mais simples e salvar 3 vidas para sempre. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva fina de terça-feira caía nas janelas da limusine preta enquanto Daniel Lacerda observava a paisagem urbana se transformar gradualmente nos jardins bem cuidados de seu bairro. Aos 35 anos, era dono de um império financeiro construído com a precisão de quem aprendeu cedo que confiar apenas em si mesmo era a única certeza na vida. Sua mão direita ajustou o nó da gravata enquanto checava o relógio. 14h30. Havia cancelado a última reunião em Nova York e decidido voltar 2 dias antes do previsto. Não que tivesse pressa para chegar em casa. A mansão de 2 andares, com seus 8 quartos vazios, era mais um mausoléu silencioso que um lar. Senhor Lacerda, chegamos, anunciou o motorista, parando em frente aos portões de ferro forjado. Daniel acenou com a cabeça, dispensando a ajuda para carregar sua maleta de couro. O som de seus passos ecoava no hall de mármore enquanto deixava as chaves na mesa de mogno. A casa estava silenciosa demais, mesmo para os padrões dele. Beatriz? Chamou dirigindo-se à cozinha. Nos últimos 3 meses, desde que a nova empregada começou a trabalhar ali, Daniel notou pequenas mudanças. O café estava sempre fresquinho quando ele chegava do trabalho. Havia flores discretas nos vasos que antes permaneciam vazios e uma sensação quase imperceptível de que alguém realmente habitava aqueles cômodos. Beatriz, 28 anos, havia chegado com referências impecáveis e um sorriso tímido que contrastava com a determinação em seus olhos castanhos. Diferente das outras funcionárias que passaram por ali, sempre apressadas em terminar o serviço e partir, ela parecia genuinamente preocupada em tornar a casa um lugar mais acolhedor. O que Daniel não esperava encontrar era Beatriz desfalecida no chão da cozinha, sua pele pálida contrastando com o uniforme preto, um copo d'água despedaçado ao seu lado. Beatriz! O grito saiu de sua garganta antes que pudesse se controlar. Daniel se ajoelhou ao lado dela, verificando o pulso com mãos que tremiam ligeiramente. Fraco, mas constante. Sem hesitar, a ergueu nos braços, impressionado com o quanto ela estava leve, e correu para o carro. Durante os 15 minutos até o hospital, Daniel se surpreendeu com a intensidade de sua preocupação. Quando foi a última vez que se importou genuinamente com o bem-estar de outra pessoa? A resposta veio como um murro no estômago. Desde a morte de Sofia, sua irmã mais nova, há 8 anos. Ela está estável, informou a doutora Mendes, ajustando o estetoscópio em volta do pescoço. Mas preciso fazer algumas perguntas ao senhor. Daniel franziu a testa. Sou apenas o empregador dela. Compreendo. Mas como foi quem a trouxe? A senhorita Beatriz está com anemia severa. Quando foi a última vez que o senhor a viu se alimentar adequadamente? Eu não... Daniel percebeu que, apesar de viver na mesma casa, mal conhecia os hábitos de Beatriz. Ela sempre preparava as refeições quando eu chegava em casa. A médica fez algumas anotações. Os exames mostram que ela pode estar doando sangue com muita frequência. Isso explicaria o quadro anêmico. Vou prescrever ferro e vitaminas, mas ela precisa de repouso e, principalmente, parar com as doações por um tempo. Daniel assentiu, mas algo não se encaixava. Por que alguém doaria sangue a ponto de prejudicar a própria saúde? Beatriz despertou lentamente, piscando contra a luz fluorescente. Ao perceber Daniel sentado na cadeira ao lado da cama, suas bochechas coraram. Senhor Lacerda, eu... Tentou se levantar. Quieta, ele disse, mais gentil do que pretendia. A médica disse que você precisa descansar. Desculpe pelo transtorno, eu não queria... Beatriz, Daniel a interrompeu. Por que você doa sangue toda semana? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Beatriz desviou o olhar para a janela, onde a chuva continuava caindo. É complicado, senhor. Tenho tempo. Ela o estudou por um momento, como se avaliasse se podia confiar nele. Há um menino, Gabriel, ele tem apenas 7 anos e... Sua voz falhou.
E leucemia linfoblástica aguda, o mesmo tipo que... Beatriz parou, percebendo que havia dito demais. Daniel sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era como se o passado tivesse voltado para assombrá-lo através das palavras de uma estranha que não era tão estranha assim. Sofia, murmurou. Como? Minha irmã. Morreu aos 12 anos. Leucemia linfoblástica aguda. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Sinto muito, Sr. Lacerda. Eles permaneceram em silêncio, unidos por uma dor compartilhada que nenhum dos dois esperava encontrar naquela tarde de terça-feira. Gabriel é seu filho? Daniel perguntou finalmente. Não. Beatriz balançou a cabeça. É filho da minha melhor amiga, Carmen. Ela morreu no parto. Gabriel não tem mais ninguém, apenas eu. Daniel observou as mãos delicadas de Beatriz, imaginando quantas vezes elas haviam segurado agulhas, quantas horas ela havia passado em bancos de hospital, doando não apenas sangue, mas pedaços de si mesma para manter vivo um menino que nem era seu parente. Onde ele está agora? No hospital infantil. Está precisando de um transplante de medula óssea, mas Beatriz engoliu seco. Ainda não encontraram um doador compatível. Algo se mexeu no peito de Daniel, um sentimento que ele havia enterrado junto com Sofia. Compaixão, admiração e talvez uma centelha de esperança. Quando você receber alta, disse ele, levantando-se, quero conhecê-lo. Beatriz o fitou com surpresa. Senhor? Gabriel, quero conhecer o menino. E pela primeira vez em 8 anos, Daniel Lacerda saiu de um hospital sem sentir que estava deixando parte de si para trás. Em vez disso, sentia que talvez estivesse encontrando algo que nem sabia que havia perdido. 3 dias depois, Daniel se encontrou parado diante do Hospital Infantil São Judas, observando crianças brincarem no pequeno jardim interno, através das janelas de vidro. Suas mãos suavam dentro dos bolsos do casaco de lã. Um nervosismo que não sentia desde a adolescência. Beatriz havia insistido em voltar ao trabalho no dia seguinte à alta, ignorando completamente suas ordens para descansar uma semana. Quando ele chegou em casa na noite anterior, encontrou um jantar elaborado esperando por ele e um bilhete discreto sobre a mesa. Gabriel fica no quarto 318. Visitas das 14 às 18. Obrigada por se importar. Beatriz. Agora às 15 horas de uma sexta-feira, Daniel questionava sua decisão. O que um homem como ele tinha a oferecer a uma criança doente? Seu mundo era feito de planilhas, reuniões e decisões frias. Não sabia lidar com a inocência, muito menos com a fragilidade. Posso ajudá-lo? Uma enfermeira de cabelos grisalhos o abordou no corredor da oncologia pediátrica. Estou procurando Gabriel Almeida. Quarto 318. Ah, o Gabriel! O rosto da mulher se iluminou. Que menino especial! Você é parente? Não. Eu trabalho com a Beatriz. A Bia, ela é um anjo. Aquele menino não teria chegado até aqui sem ela. A enfermeira o guiou pelo corredor. Ele está tendo um dia melhor hoje. Até conseguiu brincar um pouco. Daniel parou diante da porta entreaberta do quarto 318. Através da fresta, viu uma criança magra deitada na cama, seus olhos grandes e escuros focados em um livro de desenhos. Mesmo debilitado pela quimioterapia, Gabriel tinha o mesmo sorriso gentil que Daniel havia visto tantas vezes no rosto de Sofia. Gabriel, a enfermeira bateu levemente na porta. Você tem uma visita. O menino levantou os olhos, e Daniel sentiu o ar se esvaindo de seus pulmões. Era como olhar para o passado e ver Sofia novamente. A mesma expressão curiosa, a mesma força silenciosa lutando contra a doença. Oi, Gabriel disse com a voz rouca. Você conhece a tia Bia? Daniel entrou devagar no quarto. Conheço. Sim, sou Daniel. Legal, a tia Bia falou que você tem uma casa muito grande. Tenho. Daniel puxou uma cadeira para perto da cama. O que você está desenhando? Gabriel mostrou o caderno com entusiasmo. É a tia Bia voando. Ela tem asas de anjo, viu? Porque ela sempre me salva quando eu tô com medo. O desenho era simples, mas tocante.
Uma figura feminina com longos, cabelos esvoaçantes e asas brancas, carregando um menino pequeno nas nuvens. Você desenha muito bem, Daniel disse, genuinamente impressionado. Obrigado. Você quer desenhar comigo? Foi assim que Daniel Lacerda, um dos homens mais poderosos do país, passou a tarde de sexta-feira colorindo desenhos com um menino de 7 anos que lutava contra a leucemia. E descobriu que há muito tempo não se sentia tão humano. Uma semana depois, Daniel começou a fazer visitas regulares ao hospital. Inicialmente dizia a si mesmo que era apenas para verificar o progresso do menino, talvez ajudar com as despesas médicas, mas a verdade era mais simples e mais complexa. Gabriel o fazia lembrar por que vale a pena viver. Tio Daniel, Gabriel, acenou animadamente quando o viu entrar no quarto. Adivinha o que aconteceu hoje? O quê? Daniel sentou na cadeira que já considerava sua. A doutora disse que talvez eu possa sair do hospital no final do mês. Não para sempre, mas para passar uns dias em casa. Daniel sorriu. Nas últimas semanas, havia se tornado natural sorrir na presença de Gabriel. Isso é uma ótima notícia. Só que o menino hesitou. Eu não tenho uma casa de verdade. Moro com a dona Marta, que cuida de outras crianças também. Ela é legal, mas não é como ter uma família. O coração de Daniel se apertou. A tia Bia não pode ficar com você? Ela queria, mas trabalha todo dia para pagar o meu tratamento, e o apartamento dela é muito pequeno. Naquele momento, Daniel tomou uma decisão que mudaria tudo. Gabriel, você gostaria de ficar na minha casa por uns dias? Ela é grande, tem jardim, e a tia Bia trabalha lá. Os olhos do menino se arregalaram. Sério? Mas você não me conhece direito. Eu te conheço o suficiente para saber que você é corajoso, gentil e desenha melhor que muitos artistas que conheço. Gabriel riu e Daniel percebeu que esse som havia se tornado sua música favorita. Naquela noite, Mansão Lacerda, Daniel encontrou Beatriz na cozinha preparando o jantar como sempre fazia. Mas desta vez, ele realmente a observou. Os movimentos graciosos, a concentração dedicada em cada detalhe, a forma como cantarolava baixinho enquanto cozinhava. Beatriz? Ela se virou, uma colher de pau ainda na mão. Sim, senhor. Conversei com Gabriel hoje, sobre ele ficar aqui quando sair do hospital. O rosto de Beatriz passou por várias expressões, surpresa, esperança, preocupação. Senhor Lacerda, eu não posso aceitar que... Não é caridade, Daniel a interrompeu. É algo que eu preciso fazer. Eles se fitaram em silêncio por um momento. Daniel percebeu detalhes que nunca havia notado antes. As pequenas sardas no nariz de Beatriz, a forma como ela mordia o lábio quando estava nervosa, o jeito que seus olhos brilhavam quando falava de Gabriel. Por quê? Ela perguntou suavemente. Daniel se aproximou parando do outro lado da bancada da cozinha. Porque vocês dois me lembraram de algo que eu pensei ter perdido para sempre. O quê? A capacidade de se importar com alguém. Beatriz baixou os olhos, as bochechas ligeiramente coradas. Gabriel já falou muito sobre você. Você se tornou importante para ele. E ele para mim. Daniel hesitou antes de continuar. E você também, Beatriz. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Daniel percebeu que estava segurando a respiração, esperando uma resposta que pudesse mudar tudo. Beatriz, começou, mas foi interrompida pelo toque do telefone. Era o hospital. Gabriel havia tido uma queda súbita na noite anterior. Precisava voltar para a UTI imediatamente. Daniel e Beatriz correram para o hospital lado a lado e, pela primeira vez, desde que se conheceram, Daniel segurou a mão dela durante todo o caminho. A UTI pediátrica do Hospital São Judas, às 23 horas, era um lugar suspenso entre a esperança e o desespero. Beatriz estava sentada na cadeira de plástico azul, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa, enquanto Daniel caminhava de um lado para o outro do corredor. Senhorita Almeida? O Dr. Carvalho, oncologista pediátrico, aproximou-se com expressão grave. O Gabriel teve uma infecção grave,
O sistema imunológico dele está muito comprometido pela quimioterapia. Beatriz se levantou imediatamente. Ele vai ficar bem? Estamos fazendo tudo o que podemos, mas... O médico hesitou. Precisamos ser realistas. O estado dele é crítico. Se não encontrarmos um doador compatível para o transplante de medula óssea nas próximas semanas. Daniel se aproximou. Doutor, eu gostaria de fazer o teste de compatibilidade. Beatriz o olhou com surpresa. Senhor Lacerda, você não precisa... Eu quero fazer. O Dr. Carvalho assentiu. Podemos colher o sangue agora mesmo. O resultado sai em 48 horas. 2 dias da madrugada. Daniel e Beatriz permaneciam na sala de espera. Ela havia chorado silenciosamente durante a última hora, e Daniel descobriu que ver suas lágrimas era mais doloroso do que qualquer perda financeira que já havia enfrentado. Bia, ele disse suavemente, usando o apelido que ouviu Gabriel usar. Ele é forte. Vai conseguir. Eu prometi a Carmen que cuidaria dele, Beatriz murmurou. No leito de morte dela, prometi que seria sua mãe. E agora, você tem sido a melhor mãe que ele poderia ter. Beatriz o encarou através das lágrimas. Como você pode dizer isso? Nem me conhece direito. Daniel se sentou ao lado dela, mais próximo do que jamais esteve. Eu sei que você doa sangue toda semana, mesmo isso te deixando fraca. Sei que trabalha 2 empregos para pagar o tratamento dele. Sei que você canta para ele dormir, que ensina matemática com desenhos de super-heróis e que quando ele tem pesadelos, você dorme na cadeira ao lado da cama dele. Como você sabe disso tudo? Porque eu presto atenção. Porque você e Gabriel se tornaram... Daniel parou procurando as palavras certas. Importantes para mim. Beatriz limpou as lágrimas com as costas da mão. Por que você está fazendo isso? Por que se importa tanto? Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava rouca de emoção. Quando Sofia morreu, eu jurei nunca mais deixar ninguém chegar perto o suficiente para me machucar. Construí uma vida perfeita e vazia, cheia de conquistas que não significavam nada. Ele a encarou. Então você apareceu, você e Gabriel, e de repente eu lembrei como é se sentir vivo. Daniel, foi a primeira vez que ela disse seu nome sem o Senhor Lacerda. Eu me apaixonei por vocês dois, pela sua força, pela sua bondade e pela forma como vocês se amam incondicionalmente. Ele tocou o rosto dela delicadamente. Deixe-me fazer parte disso. Deixe-me ajudar. Beatriz cobriu a mão dele com a sua. E se você não for compatível, então encontraremos outro jeito, juntos. Naquele momento, no meio da madrugada mais longa de suas vidas, Daniel e Beatriz selaram uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Domingo, 15 horas. O telefone tocou enquanto Daniel revisava contratos em seu escritório. Beatriz estava no quarto de Gabriel, lendo histórias para ele através do vidro da UTI. Senhor Lacerda, era o Dr. Carvalho. Tenho os resultados dos seus exames. Daniel segurou a respiração. É uma compatibilidade de 98%. É quase perfeito. Daniel fechou os olhos, sentindo uma gratidão que não experimentava há anos. Quando podemos fazer o transplante? Gabriel precisa estar mais estável. Talvez em 2 semanas. Mas, Senhor Lacerda, preciso explicar os riscos. Doutor, Daniel o interrompeu. Há 8 anos eu não consegui salvar minha irmã. Se há uma chance de salvar Gabriel, eu vou correr qualquer risco. Quarto 318, 2 horas. Depois Gabriel estava acordado quando Daniel entrou, ainda pálido, mas com um sorriso fraco. Tio Daniel, a tia Bia disse que você tem uma surpresa para mim. Daniel se sentou na cadeira ao lado da cama, Beatriz de pé ao seu lado. Gabriel, você sabe o que é um transplante de medula óssea? O menino assentiu seriamente. É quando alguém me dá um pedacinho de si para me deixar forte de novo. Isso mesmo. E acontece que eu posso ser esse alguém. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Você vai me dar um pedacinho seu? Se você quiser. Gabriel olhou para Beatriz, depois para Daniel. Isso quer dizer que nós vamos ser família de verdade?
Daniel sentiu a garganta apertar. Se você quiser, sim. E a tia Bia também. Daniel olhou para Beatriz, que estava com os olhos cheios de lágrimas. Se ela quiser. Gabriel estendeu uma mãozinha frágil para cada um deles. Então eu quero. Eu sempre quis ter uma família. Beatriz beijou a testa de Gabriel. Depois, surpreendendo a si mesma, beijou suavemente a bochecha de Daniel. Obrigada, ela sussurrou, por nos dar uma chance. Daniel envolveu os dois em um abraço cuidadoso, sentindo que finalmente havia encontrado o lugar onde pertencia. Não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos, como uma família. Do lado de fora da janela, o sol começava a se pôr, tingindo o quarto de dourado, e pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. 2 semanas se passaram como um turbilhão de exames médicos preparativos e uma intimidade crescente entre Daniel e Beatriz. Gabriel havia estabilizado o suficiente para o transplante, marcado para a próxima segunda-feira. Daniel estava em seu escritório quando Beatriz bateu na porta, carregando uma bandeja com café. Pensei que você pudesse querer algo quente, ela disse, entrando hesitante. Era quinta-feira à tarde, e Daniel notou que Beatriz parecia mais nervosa que o normal. Nos últimos dias, eles haviam desenvolvido uma rotina confortável. Café da manhã juntos antes das visitas ao hospital, longas conversas sobre Gabriel durante o jantar e momentos roubados onde suas mãos se tocavam acidentalmente, enviando faíscas de eletricidade entre eles. Obrigado. Ele aceitou a xícara, os dedos dele se roçando brevemente. Você está bem? Parece preocupada. Beatriz se sentou na poltrona em frente à mesa dele, algo que nunca havia feito antes. Daniel, eu preciso te contar algo sobre Gabriel, sobre a família dele. Eu pensei que Carmen não tinha parentes. Ela não tinha, mas o pai de Gabriel... Beatriz hesitou. Carmen nunca me disse quem era. Ela estava muito assustada. Disse que ele era um homem perigoso, que nunca poderia descobrir sobre Gabriel. Daniel franziu a testa. Perigoso como? Não sei exatamente. Mas quando Gabriel nasceu, Carmen mudou de cidade e trocou de nome. Ela vivia com medo de que ele os encontrasse. E agora você tem medo que ele apareça? Beatriz assentiu. Com todo esse tempo no hospital, Gabriel fazendo exames, sendo registrado no sistema, e se alguém estiver procurando? Daniel se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da poltrona de Beatriz. Bia, olhe para mim. Ela ergueu os olhos e ele viu o medo genuíno ali. Não vou deixar nada acontecer com vocês, nunca. Mas e se? Não existe e se. Daniel segurou as mãos dela. Gabriel é nosso filho agora, você é... Ele parou, procurando coragem. Você é a mulher que eu amo. E eu protejo quem amo. Beatriz piscou, surpresa. Você me ama? Completamente. Perdidamente. De uma forma que eu não sabia que era possível. Daniel sorriu, vulnerável de uma maneira que nunca havia sido. Eu sei que talvez seja cedo demais para dizer isso, mas... Beatriz o silenciou, colocando as mãos no rosto dele. Eu também te amo, Daniel. Me apaixonei por você no momento em que vi como você olhava para Gabriel. Como se ele fosse precioso. Ele é. Vocês são. Beatriz se inclinou para a frente e Daniel encontrou seus lábios no primeiro beijo deles. Era suave, cheio de promessas e de um amor que havia crescido do cuidado mútuo por uma criança especial. Quando se separaram, Daniel apoiou a testa na dela. Depois do transplante, depois que Gabriel estiver bem, eu quero que vocês morem aqui, oficialmente, como uma família. E quanto ao trabalho, eu não posso ser sua empregada e... Você nunca foi apenas minha empregada, Bia. Você é a mulher que trouxe luz de volta à minha vida. Sexta-feira. Hospital São Judas. Gabriel estava excepcionalmente animado quando eles chegaram para a visita. Tio Daniel, tia Bia. Ele acenou da cama, um desenho novo nas mãos. Olhem o que eu fiz. Era um desenho da mansão de Daniel, mas desta vez havia 3 figuras na frente. Um homem alto, uma mulher com cabelos longos e uma criança pequena. Todos estavam de mãos dadas, sorrindo. É a nossa casa,
Gabriel explicou orgulhoso. Depois que eu melhorar, nós vamos morar juntos, né? Daniel e Beatriz trocaram um olhar carregado de emoção. Sim, Gabriel, Daniel disse, sentando na beira da cama. Nós vamos ser uma família de verdade. Você pode me chamar de pai se quiser, Daniel acrescentou suavemente. Os olhos de Gabriel brilharam com lágrimas de felicidade. Papai Daniel, papai Daniel. Gabriel se jogou nos braços de Daniel, que o abraçou com cuidado, sentindo o coração se expandir de uma forma que não sabia ser possível. E você vai ser minha mãe de verdade agora, tia Bia. Beatriz se sentou do outro lado da cama. Se você quiser, meu amor. Eu sempre quis ter um papai e uma mamãe. Sábado à noite na mansão Lacerda. Daniel encontrou Beatriz na varanda, observando as estrelas. Ela estava usando um dos suéteres dele sobre o vestido simples, e ele pensou que nunca havia visto nada mais belo. Não consegue dormir? Ele perguntou, se aproximando. Estou nervosa sobre segunda-feira. Daniel se posicionou atrás dela, envolvendo-a em seus braços. Beatriz se encostou nele, suspirando suavemente. Vai dar tudo certo, ele murmurou em seu ouvido. Como você pode ter tanta certeza? Porque nós três já passamos pela parte mais difícil, aprender a amar e confiar novamente. Beatriz se virou em seus braços, estudando seu rosto na luz suave da lua. Você realmente acredita que merecemos ser felizes? Eu acredito que você e Gabriel merecem toda a felicidade do mundo. E se eu posso fazer parte disso, então talvez eu mereça também. Ela tocou sua bochecha ternamente. Carmen sempre dizia que os anjos aparecem quando mais precisamos deles. Acho que você foi o nosso anjo, Daniel. Na verdade, ele disse, beijando sua palma, vocês dois foram os meus. Eles ficaram assim por um longo momento, abraçados sob as estrelas. Dois corações que haviam encontrado seu lar um no outro, unidos pelo amor por uma criança corajosa que os ensinou que família não é sobre sangue, mas sobre escolha, dedicação e amor incondicional. Na segunda-feira, Daniel daria um pedaço de si mesmo para salvar Gabriel. Mas a verdade era que Gabriel e Beatriz já haviam lhe dado algo muito mais valioso. Um coração que voltou a bater por amor e não apenas por obrigação de viver. Segunda-feira, às 6 da manhã. Daniel acordou antes do alarme. Como sempre, acontecia em dias importantes. Ao seu lado, Beatriz dormia inquieta, murmurando no sono. Eles haviam decidido que ela dormiria no quarto principal na noite anterior. Não por romance, mas por necessidade mútua de conforto. Bia, ele a acordou suavemente. Chegou a hora. Ela abriu os olhos imediatamente, como se também não tivesse conseguido descansar de verdade. Como você está se sentindo? Nervoso, animado, pronto. Daniel sorriu, passando a mão pelos cabelos dela. E você? Apavorada, ela admitiu. E se algo der errado? E se seu corpo rejeitar o procedimento? E se... Daniel a silenciou com um beijo suave. Lembra do que Gabriel disse ontem? Não se preocupem, porque amor de verdade faz milagres acontecerem. Beatriz sorriu através das lágrimas que se formavam. Ele é mais sábio que nós dois juntos. O centro cirúrgico estava movimentado. Daniel já havia passado pelos exames pré-operatórios e estava na sala de preparação, vestindo o avental hospitalar. Dr. Carvalho explicava os procedimentos uma última vez. O processo durará cerca de 4 horas para extrair a medula óssea das suas células. É um procedimento seguro, mas você ficará sedado e pode sentir dor na região pélvica nos próximos dias. E Gabriel? Simultaneamente, prepararemos Gabriel para receber o transplante. Se tudo correr bem, em 2-3 semanas, já veremos os primeiros sinais de recuperação. Beatriz entrou na sala, já usando os trajes de proteção para poder se despedir de Gabriel antes da cirurgia. Ele quer falar com vocês dois, ela disse, a voz trêmula. Quarto 318. Gabriel estava na maca, pronto para ser levado ao centro cirúrgico. Apesar da situação, seus olhos brilhavam com determinação. Papai Daniel, mamãe Bia, ele chamou quando os viu se aproximar. Daniel sentiu o coração apertar ao ouvir Gabriel chamá-los assim tão naturalmente. Oi, campeão, Daniel disse,
segurando a mãozinha dele. Pronto para ficar forte? Pronto. Mas eu queria dizer uma coisa importante. O que é, meu amor? Beatriz perguntou, acariciando o rosto dele. Mesmo que eu não melhorar, vocês dois têm que ficar juntos, tá bom? Daniel e Beatriz trocaram olhares emocionados. Gabriel, Daniel disse firmemente, você vai melhorar. E nós vamos ser a família mais feliz do mundo. Promete? Prometo. Gabriel sorriu, satisfeito. Então agora pode levar a gente. Estou pronto para ser forte de novo. Sala de espera. Na sala de espera, Beatriz caminhava de um lado para o outro há 4 horas. Algumas vezes se sentava, tentava ler uma revista, mas logo se levantava novamente. Outras famílias entravam e saíam da sala, algumas com notícias boas, outras nem tanto. Família Almeida? Uma enfermeira apareceu na porta. Sim. Beatriz se levantou imediatamente. O Dr. Carvalho gostaria de falar com a senhora. O coração de Beatriz disparou. Boas notícias não requeriam conversas particulares ou requeriam consultório do Dr. Carvalho. Senhorita Almeida, sente-se, por favor. Beatriz obedeceu, as mãos tremendo ligeiramente. O procedimento foi um sucesso completo. O Sr. Lacerda está bem acordado e a extração da medula óssea foi perfeita. Gabriel também reagiu muito bem ao transplante. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Então, deu certo? A parte mais crítica, sim. Agora é questão de aguardar. Gabriel ficará em isolamento por algumas semanas, enquanto o corpo aceita as novas células. Mas os sinais iniciais são extremamente positivos. Posso vê-los? Gabriel ainda está dormindo da anestesia, mas o Sr. Lacerda está acordado e perguntou por você. Quarto de recuperação. No quarto de recuperação, Daniel estava pálido, mas sorrindo quando Beatriz entrou. Ela correu até ele, segurando sua mão. Como você está? Dolorido, mas feliz. Daniel apertou a mão dela. E Gabriel? Bem, muito bem. O médico disse que deu tudo certo. Daniel fechou os olhos aliviado. Conseguimos, Bia. Conseguimos. Você conseguiu. Você salvou nosso menino. Não. Daniel a corrigiu, puxando-a para mais perto. Nós salvamos. Foi seu amor que nos trouxe até aqui. Beatriz se inclinou e o beijou suavemente. Eu te amo tanto, Daniel. Também te amo. E agora? Ele sorriu mesmo sentindo dor. Agora vamos ter o resto de nossas vidas para mostrar isso um ao outro. 2 semanas depois, Gabriel estava visivelmente melhor. As cores haviam voltado ao seu rosto. Ele conseguia se sentar na cama sem ajuda. E mais importante, estava sorrindo o tempo todo. Daniel ainda sentia um pouco de dor, mas nada que o impedisse de fazer suas visitas diárias. Naquela tarde, ele havia trazido uma surpresa especial. Gabriel, eu tenho algo para você. O que é, papai? Daniel entregou uma pequena caixa embrulhada. Gabriel a abriu com cuidado e seus olhos se arregalaram. Era uma corrente de ouro com um pequeno pingente em formato de coração. É para você sempre lembrar, Daniel explicou, que você tem 2 corações batendo por você agora. O seu que está ficando forte de novo, e o meu que você pode usar sempre que precisar. Gabriel começou a chorar de emoção. Posso usar agora? Daniel colocou a corrente no pescoço de Gabriel, e Beatriz tirou uma foto com o celular, o primeiro registro oficial da família que eles haviam se tornado. Obrigado por me dar uma família de verdade, Gabriel sussurrou. Obrigado por nos ensinar o que é amor de verdade, Daniel respondeu, abraçando o menino que havia mudado sua vida para sempre. Do lado de fora da janela, o sol brilhava intensamente, como se o próprio céu estivesse celebrando a vitória deles contra todas as probabilidades. Uma vitória conquistada não com dinheiro ou poder, mas com algo muito mais poderoso. A capacidade infinita do coração humano de amar e se sacrificar por quem se ama. 3 semanas após o transplante, Gabriel estava oficialmente fora de perigo. Os médicos haviam confirmado que seu corpo havia aceito completamente as células de Daniel, e os sinais vitais
indicavam uma recuperação surpreendente. Era uma terça-feira ensolarada quando Daniel, Beatriz e Gabriel finalmente voltaram para casa, desta vez todos juntos. É ainda maior do que eu lembrava, Gabriel exclamou correndo, devagar por recomendação médica, pelos corredores da mansão. Beatriz sorriu, observando a alegria do menino. Nas últimas semanas eles haviam se tornado uma família de verdade, não no papel ainda, mas no coração. Daniel havia começado os processos legais para adotar Gabriel oficialmente e havia mencionado o casamento algumas vezes, sempre de forma delicada, respeitando o tempo de Beatriz. Gabriel, devagar. Beatriz chamou, mas estava rindo. Deixa ele explorar, Daniel disse, passando o braço pela cintura dela. Ele tem 8 anos de energia acumulada para gastar. Papai Daniel, mamãe Bia, venham ver meu quarto. Eles haviam preparado uma surpresa. Enquanto Gabriel estava no hospital, Daniel havia contratado decoradores para transformar um dos quartos em um paraíso infantil. Paredes pintadas com super-heróis, uma cama em formato de carro de corrida e uma mesa cheia de materiais de desenho. É o quarto mais legal do mundo! Gabriel gritou, se jogando na cama nova. Daniel e Beatriz se entreolharam por sobre a cabeça da criança, compartilhando um momento de satisfação pura. Haviam conseguido. Depois de tanto sofrimento, finalmente haviam construído algo belo juntos, mas a felicidade seria testada mais cedo do que imaginavam. Daniel estava em seu escritório quando a campainha tocou. Beatriz foi atender, e ele ouviu vozes alteradas vindo do hall principal. Algo no tom a fez levantar imediatamente. Beatriz, o que foi? Quando chegou ao hall, encontrou Beatriz pálida como papel segurando a porta entreaberta. Do outro lado, um homem alto, de aparência intimidadora, falava em tom agressivo. Eu sei que o menino está aqui. Rodrigo Almeida, meu filho. Daniel sentiu o sangue gelar. Gabriel estava brincando no jardim dos fundos, felizmente longe dali. Quem é o senhor? Daniel se posicionou protetivamente ao lado de Beatriz. O homem o avaliou com olhos frios. Sou Marcelo Santos, o pai biológico do menino, e vim buscá-lo. Gabriel não tem pai, Beatriz disse, encontrando sua voz. Carmen nunca mencionou você. Marcelo riu amargamente. Carmen, aquela vadia que fugiu comigo grávido, me impedindo de conhecer meu próprio filho. Ele mostrou alguns papéis. Mas eu tenho direitos de pai. Daniel examinou os documentos rapidamente. Pareciam legítimos. Certidão de nascimento, com o nome de Marcelo como pai. Exames de DNA. Mesmo que isso seja verdade, Daniel disse calmamente, Gabriel está se recuperando de um transplante de medula óssea. Ele não pode ser movido ou estressado. Transplante? Marcelo pareceu genuinamente surpreso. Ele estava doente? Leucemia, Beatriz murmurou. Quase morreu. Onde você estava quando ele precisava de você? O rosto de Marcelo se endureceu novamente. Eu não sabia que ele existia, lembra? Mas agora sei, e ele vai vir comigo. Não, Daniel disse firmemente. Não hoje, não assim. Marcelo deu um passo ameaçador. Quem é você para me dizer o que posso ou não fazer com meu filho? Sou o homem que salvou a vida dele. Sou quem o ama e cuida dele. Sou o pai que ele escolheu. A tensão no ar era palpável. Beatriz segurou o braço de Daniel, temendo que a situação saísse de controle. Papai Daniel? Mamãe Bia? Todos se viraram. Gabriel estava na entrada da sala segurando seu ursinho de pelúcia, olhando confuso para o homem estranho. Marcelo olhou para o filho pela primeira vez. Gabriel estava visivelmente frágil ainda, magro demais para sua idade, mas havia vida e inteligência em seus olhos. Gabriel, Marcelo disse se aproximando. Eu sou seu pai de verdade. Gabriel se escondeu atrás de Daniel. Meu pai de verdade está aqui, ele disse baixinho. Não, garoto, eu sou seu pai biológico e você vai vir morar comigo. Não quero. Gabriel começou a chorar. Quero ficar com minha família. Daniel se ajoelhou na altura de Gabriel. Ei, campeão, está tudo bem. Ninguém vai te levar daqui. Eu tenho direitos legais, Marcelo insistiu, e vou exercê-los. Então faça isso através dos tribunais.
Daniel respondeu se levantando. Com advogados, mediadores e psicólogos, mas não assim assustando uma criança que acabou de sair do hospital. Marcelo os encarou por um longo momento. Está bem, mas eu vou voltar. E da próxima vez será com uma ordem judicial. Após ele sair, Daniel trancou a porta e se encostou nela, exausto. Naquela noite, Gabriel havia finalmente adormecido, depois de horas de perguntas e medos. Daniel e Beatriz estavam na sala discutindo suas opções. Ele pode realmente levar Gabriel? Beatriz perguntou, as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá. Legalmente, é possível. Direitos paternos são complicados. Daniel passou a mão pelos cabelos. Mas não vou deixar isso acontecer. Como podemos impedir? Primeiro, vou contratar os melhores advogados de família do país. Segundo, vamos provar que Gabriel está melhor conosco. E terceiro, Daniel hesitou. O quê? Vou investigar esse Marcelo Santos. Beatriz disse que Carmen tinha medo dele, que ele era perigoso. Preciso descobrir por quê. Beatriz se aproximou dele. E se não conseguirmos? E se ele levar Gabriel? Daniel a puxou para seus braços. Isso não vai acontecer. Gabriel é nosso filho em todos os sentidos que importam. Lutaremos por ele, juntos. Sempre juntos. Eles se abraçaram buscando força um no outro. Lá fora, uma tempestade se aproximava, e eles sabiam que os próximos dias seriam os mais difíceis desde que se conheceram. Mas também sabiam que o amor que compartilhavam, pelos três, era mais forte que qualquer adversidade. Gabriel havia unido seus corações de uma forma que nenhuma lei ou ameaça poderia desfazer. A batalha por sua família estava apenas começando. Uma semana havia se passado desde a visita inesperada de Marcelo Santos e a atmosfera na mansão Lacerda havia mudado completamente. Daniel havia contratado Helena Martins, uma das advogadas de família mais respeitadas do país, enquanto investigadores particulares vasculhavam o passado de Marcelo. Gabriel, por outro lado, havia se tornado mais retraído. As noites eram especialmente difíceis. Ele acordava com pesadelos, chamando por Daniel e Beatriz, com medo de que o homem estranho voltasse para levá-lo. Era segunda-feira de manhã quando Helena chegou à mansão, com uma pasta cheia de documentos e uma expressão grave. Precisamos conversar, ela disse, acomodando-se na sala de estar. As notícias são mistas. Daniel e Beatriz se sentaram, lado a lado no sofá, as mãos entrelaçadas. Primeiro as boas notícias, Helena começou. Marcelo Santos tem um histórico criminal considerável. Agressão, perturbação da ordem e 3 processos por violência doméstica, todos arquivados, porque as vítimas retiraram as queixas. Isso nos dará munição no tribunal. E as más notícias, Beatriz perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir. Legalmente, ele é o pai biológico de Gabriel. Os testes de DNA são conclusivos, e a lei brasileira é clara sobre direitos paternos, mesmo quando o pai esteve ausente. Daniel se inclinou para a frente, mas ele abandonou Gabriel. Nunca procurou, nunca ajudou. Ele alega que não sabia da existência da criança, e, tecnicamente, Carmen fugiu e mudou de identidade, o que pode complicar nossa defesa. Então ele pode ganhar? A voz de Beatriz estava trêmula. Helena suspirou. Existe uma possibilidade, mas não vamos permitir isso. Nossa estratégia será dupla. Primeiro, provar que Gabriel está melhor com vocês. Segundo, demonstrar que Marcelo representa uma ameaça para o bem-estar da criança. O que precisamos fazer? Daniel perguntou. Documentar tudo, fotos, relatórios, médicos, depoimentos de professores e médicos. Vamos mostrar que vocês proporcionaram amor, cuidado médico e estabilidade que salvaram a vida de Gabriel. E quanto ao processo de adoção? Beatriz questionou. Vamos acelerar. Se conseguirmos a guarda legal antes da audiência, nossa posição fica muito mais forte. Naquele momento, Gabriel apareceu na porta da sala, ainda de pijama, segurando seu ursinho. Mamãe Bia, papai Daniel, posso tomar café da manhã com vocês?
Helena observou a interação com atenção profissional, enquanto Daniel se levantava imediatamente. Claro, campeão. Quer panquecas? Com chocolate? Gabriel perguntou, sorrindo pela primeira vez em dias. Com chocolate, Daniel confirmou, beijando o topo da cabeça do menino. Helena fez anotações discretas. Aquela interação natural, cheia de carinho e cuidado, seria crucial no tribunal. 3 dias depois, escritório de advocacia. A primeira audiência estava marcada para a semana seguinte. Daniel, Beatriz e Helena se reuniram para preparar os depoimentos. Gabriel terá que falar com o juiz? Beatriz perguntou, preocupada. Provavelmente sim. Crianças da idade dele têm direito a expressar suas preferências, mas será em ambiente controlado, com psicólogo presente. Ele está tão assustado, Beatriz murmurou. Ontem me perguntou se aquele homem podia mesmo levá-lo embora. O que você disse? Que nunca deixaríamos isso acontecer, mas Beatriz parou, os olhos marejados. E se não conseguirmos cumprir essa promessa? Daniel segurou a mão dela firmemente. Vamos conseguir. Helena os observou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Vocês pretendem se casar? Daniel e Beatriz se entreolharam. Haviam conversado sobre isso várias vezes, mas sempre de forma delicada, sem pressão. Sim, Daniel respondeu. Beatriz, eu... Sim. Ela o interrompeu sorrindo através das lágrimas. A resposta é sim. Ótimo, Helena disse, fazendo mais anotações. Um casal casado tem mais força legal para a adoção. Sugiro que façam isso antes da audiência. Tão rápido? Beatriz questionou. O amor de vocês é real, Helena observou, e Gabriel precisa de toda a estabilidade legal possível. Daniel havia preparado um jantar especial, velas, flores e o prato favorito de Beatriz. Gabriel estava na casa de vizinhos, um casal idoso que havia se apaixonado pelo menino e oferecido ajuda. Está tudo muito bonito, Beatriz disse, usando o vestido azul marinho que Daniel havia comprado para ela. Você está linda, ele respondeu, puxando a cadeira para ela se sentar. Durante o jantar, conversaram sobre tudo, seus medos, sonhos e como suas vidas haviam mudado desde que se conheceram. Bia, Daniel disse finalmente, colocando o garfo de lado. Eu sei que as circunstâncias não são ideais. Sei que está sendo pressionada por causa da situação legal com Gabriel. Daniel, deixe-me terminar. Ele se levantou e, para surpresa dela, se ajoelhou ao lado da cadeira. Eu não tenho um anel ainda porque quero que você escolha, mas tenho algo muito mais importante. Ele tirou do bolso um pequeno papel dobrado. É um desenho que Gabriel fez ontem à noite. Disse que era um presente para nós. Beatriz desdobrou o papel com mãos trêmulas. Era um desenho simples, mas tocante. Ela e Daniel de mãos dadas, usando roupas de casamento, com Gabriel entre eles, todos sorrindo. Ele escreveu algo atrás, Daniel disse suavemente. Ela virou o papel. Em letras infantis estava escrito: Minha família, para sempre. Beatriz Almeida, Daniel disse, sua voz rouca de emoção. Você quer se casar comigo? Não por causa dos tribunais ou das leis, mas porque eu te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Porque você e Gabriel são minha família, meu lar, minha razão de viver. Beatriz começou a chorar, mas eram lágrimas de felicidade pura. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero me casar com você. Eu te amo, Daniel. Amo nossa família. Ele se levantou e a beijou, um beijo cheio de promessas e esperança, mesmo em meio à tempestade que enfrentavam. Vamos casar na segunda-feira, Daniel disse. Cerimônia simples, só nós 3 e as testemunhas. E Gabriel vai ser nosso padrinho. Afinal, foi ele que nos trouxe juntos. Domingo à noite, Gabriel estava excepcionalmente quieto durante o jantar. Daniel e Beatriz haviam contado sobre o casamento, e ele ficara empolgado, mas agora parecia preocupado. Gabriel, o que foi? Beatriz perguntou, sentando ao lado dele na cama. Mamãe Bia, depois que vocês casarem, eu vou continuar sendo seu filho? O coração de Beatriz se partiu. Claro que sim, meu amor. Por que pergunta isso? Porque o homem mau disse que eu tenho que ir com ele. E se depois do casamento ele não poder mais me levar?
Daniel se juntou a eles na cama. Gabriel, olhe para mim. O menino ergueu os olhos grandes e confiantes. Não importa o que aconteça no tribunal. Não importa o que qualquer pessoa diga. Você é nosso filho. No coração, na alma, em tudo o que importa. E famílias de verdade nunca se separam. Promete? Prometo, Daniel disse, estendendo o dedo mindinho. Promessa de dedinho. Gabriel sorriu e entrelaçou seu dedo pequeno no de Daniel. Promessa de dedinho. Beatriz os abraçou. E os três ficaram assim por um longo tempo, uma família se preparando para lutar pela própria existência. Segunda-feira, cartório civil. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Gabriel estava ao lado deles, segurando os anéis em uma almofadinha pequena. Helena havia servido como testemunha, junto com Dr. Carvalho, que fizera questão de estar presente. Você, Daniel Lacerda, aceita Beatriz como sua esposa para amá-la e protegê-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? Aceito, Daniel disse, olhando profundamente nos olhos de Beatriz. E você, Beatriz Almeida, aceita Daniel como seu esposo para amá-lo e apoiá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? Aceito, ela respondeu, sua voz firme e clara. Quando se beijaram, Gabriel aplaudiu animadamente. Agora somos família oficialmente. Mas todos sabiam que a verdadeira batalha começaria no dia seguinte, no tribunal, onde um juiz decidiria se eles poderiam continuar sendo a família que haviam escolhido ser. Do lado de fora do cartório, Marcelo Santos observava de dentro de um carro escuro, planejando sua próxima jogada. A guerra pela custódia de Gabriel estava longe de terminar. A manhã de terça-feira chegou nublada e fria. Daniel acordou às 5h, incapaz de dormir mais. Ao seu lado, Beatriz já estava acordada, fitando o teto com olhos preocupados. Bom dia, senhora Lacerda, ele disse suavemente, tentando injetar leveza na atmosfera pesada. Ela sorriu fracamente. Ainda soa estranho, mas bom. Eles se levantaram, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Hoje seria o dia mais importante de suas vidas. O dia em que um juiz decidiria se Gabriel permaneceria com eles ou seria entregue ao pai biológico. Gabriel ainda dormia, exausto pelas noites mal dormidas das últimas semanas. Beatriz preparou o café da manhã favorito dele, panquecas com chocolate. Enquanto Daniel checava seus e-mails pela 10ª vez, nervoso demais para se concentrar. Daniel, Beatriz o chamou da cozinha. Vem cá. Ele a encontrou parada diante da janela, observando o jardim onde Gabriel brincava todas as tardes. Independente do que acontecer hoje, ela disse, encostando-se nele. Quero que saiba que estes foram os meses mais felizes da minha vida. Não fale como se fosse um adeus, Daniel respondeu, abraçando-a por trás. Vamos ganhar esta batalha. E se não ganharmos, Daniel a virou para ficar de frente para ele. Então lutaremos de outras formas, apelaremos, buscaremos outras, alternativas. Mas nunca, nunca desistiremos de Gabriel. Naquele momento, pequenos passos desceram a escadaria. Gabriel apareceu na cozinha, ainda de pijama, segurando seu ursinho de pelúcia. Papai Daniel, mamãe Bia, hoje é o dia, né? É, campeão. Daniel se ajoelhou na altura de Gabriel. Lembra do que conversamos? Você só precisa falar a verdade, dizer como se sente. E se o juiz não acreditar em mim? Beatriz se juntou a eles. Meu amor, qualquer pessoa que olhar para você vai ver um menino inteligente, corajoso e cheio de amor. Como alguém poderia não acreditar? Gabriel assentiu, mas Daniel percebeu que suas mãozinhas tremiam ligeiramente. 10 horas. Tribunal de família. O salão do tribunal estava lotado. Além de Daniel, Beatriz e Gabriel estavam presentes. Helena, sua advogada, Dr. Carvalho, algumas enfermeiras do hospital que haviam acompanhado o tratamento de Gabriel e até mesmo Dona Marta, que cuidava de Gabriel antes de Beatriz assumir. Do outro lado, Marcelo Santos sentava-se ao lado de Peis, um advogado de aparência severa. Ele havia se vestido de terno, tentando aparentar respeitabilidade, mas Daniel podia ver a tensão em seus ombros.
a forma como seus olhos se moviam inquietamente pelo salão. O juiz Rodrigo Mendes entrou, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e expressão séria. Ele havia presenciado muitos casos difíceis em seus 20 anos de carreira, mas casos envolvendo crianças sempre o afetavam profundamente. Vamos dar início à audiência, ele anunciou. Estamos aqui para determinar o que é melhor para o menor Gabriel Almeida Santos, considerando a solicitação de guarda do pai biológico, Marcelo Santos, e a atual situação de guarda com o casal Lacerda. Helena se levantou primeiro. Meritíssimo, gostaria de apresentar as circunstâncias em que Gabriel se encontra atualmente. Durante os próximos 40 minutos, Helena construiu meticulosamente o caso. Ela chamou o Dr. Carvalho para testemunhar sobre o estado de Gabriel quando chegou ao hospital, desnutrido com leucemia avançada, e como o cuidado dedicado de Beatriz e Daniel havia sido crucial para sua recuperação. Gabriel estava literalmente morrendo quando encontrou esta família, Dr. Carvalho disse com emoção. Não apenas o tratamento médico, mas o amor e estabilidade que recebeu foram essenciais para sua cura. Em seguida, foram apresentadas as evidências do histórico criminal de Marcelo, as acusações de violência doméstica, os problemas com álcool, a completa ausência durante os piores momentos da doença de Gabriel. Marcelo se mexeu desconfortavelmente na cadeira, quando sua ficha criminal foi lida em voz alta. Então chegou a vez do advogado de Marcelo. Meritíssimo, ele começou. Meu cliente foi privado de conhecer seu filho devido às ações deliberadas da mãe da criança. Carmen Almeida fugiu, mudou de identidade e negou ao meu cliente a oportunidade de ser pai. Isso é verdade, senhor Santos? O juiz perguntou. Marcelo se levantou. Sim, Vossa Excelência. Carmen desapareceu quando soube que estava grávida. Eu procurei por ela durante anos. Só descobri sobre Gabriel quando ele apareceu no sistema hospitalar. E por que a senhora Carmen teria fugido? Helena interveio. O advogado de Marcelo protestou, mas o juiz permitiu a pergunta. Marcelo hesitou. Nós tivemos alguns desentendimentos, mas eu nunca machucaria meu filho. Desentendimentos que resultaram em 3 boletins de ocorrência por violência doméstica? Esses casos foram arquivados, Marcelo respondeu defensivamente. Porque as vítimas retiraram as queixas por medo, Helena retrucou. A tensão no salão era palpável. Gabriel, sentado entre Daniel e Beatriz, se encolheu na cadeira, intimidado pela atmosfera hostil. Gabriel, o juiz disse gentilmente, você pode vir aqui na frente? Quero conversar com você. Gabriel olhou para Daniel e Beatriz, que acenaram encorajadoramente. Ele se levantou segurando seu ursinho e caminhou até a frente do tribunal. O juiz se inclinou para ficar na altura da criança. Oi, Gabriel, eu sou o juiz Rodrigo. Sei que isso tudo é assustador, mas você não precisa ter medo. Só quero saber como você está se sentindo. Estou com medo, Gabriel admitiu com voz pequena. Medo de quê? Gabriel olhou para Marcelo, depois para Daniel e Beatriz. Medo de ter que ir embora da minha família. Me conta sobre sua família, Gabriel. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Papai Daniel salvou minha vida. Ele me deu um pedacinho dele para eu ficar forte de novo. E mamãe Bia sempre cuidou de mim, mesmo quando eu estava muito doente. Ela até ficava fraca porque doava sangue para mim. E o que você sente por eles? Eu amo eles. Eles são minha família de verdade. E o que você sente pelo Senhor? Marcelo? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Eu não conheço ele. Ele nunca esteve comigo quando eu estava doente. Ele não sabe que eu gosto de desenhar super-heróis, ou que tenho medo de trovão, ou que gosto de panquecas de chocolate. O juiz assentiu. Gabriel, se você pudesse escolher onde morar, onde seria? Com papai Daniel e mamãe Bia. Eles são meus pais de verdade. Marcelo se levantou abruptamente. Ele é meu filho por sangue, tenho direitos. Senhor Santos, sente-se. O juiz ordenou firmemente. Gabriel começou a chorar. Eu não quero ir com ele. Por favor, não me manda embora. Daniel não conseguiu mais se controlar. Ele se levantou e foi até Gabriel, ajoelhando-se para abraçá-lo.
Shh, campeão, está tudo bem. Papai Daniel, não deixa ele me levar, por favor. O salão ficou em silêncio absoluto, exceto pelos soluços de Gabriel. Até mesmo Marcelo parecia abalado ao ver o medo genuíno da criança. O juiz pediu um recesso de 1 hora para deliberar. Daniel, Beatriz e Gabriel foram para uma sala reservada, onde tentaram acalmar o menino. Eu fiz certo, papai Daniel? Gabriel perguntou, ainda soluçando. Você foi perfeito, meu amor, Beatriz disse, limpando suas lágrimas. Falou com o coração. Helena entrou na sala. Como vocês estão? Nervosos, Daniel admitiu. Qual sua impressão? O juiz pareceu tocado pelo depoimento de Gabriel, mas casos de paternidade biológica são complicados. Se perdermos? Beatriz perguntou. Não vamos perder, Daniel disse firmemente. Não vamos. Todos voltaram ao salão do tribunal. O juiz Rodrigo Mendes tinha uma expressão séria, mas Daniel percebeu um brilho diferente em seus olhos. Após analisar cuidadosamente todas as evidências e testemunhos, ele começou. Preciso tomar uma decisão que priorize o melhor interesse da criança. Gabriel segurou firmemente as mãos de Daniel e Beatriz. É verdade que o senhor Marcelo Santos é o pai biológico de Gabriel, mas paternidade não se define apenas por laços sanguíneos. Marcelo se inclinou para a frente, tenso. Gabriel passou por traumas médicos significativos. Durante esse período, foi o casal Lacerda que forneceu cuidado, amor e estabilidade. Mais importante, foi Daniel Lacerda que literalmente salvou a vida de Gabriel através do transplante de medula óssea. O juiz parou olhando diretamente para Gabriel. Uma criança tem o direito de expressar suas preferências, especialmente uma criança da idade de Gabriel, e ele foi muito claro sobre onde se sente seguro e amado. Quanto ao histórico do senhor Santos, embora as acusações tenham sido arquivadas, existe um padrão preocupante de comportamento violento. Não posso, em boa consciência, colocar uma criança em risco. Daniel sentiu Beatriz agarrar sua mão com força. Portanto, determino que a guarda de Gabriel permaneça com Daniel e Beatriz Lacerda. Além disso, autorizo o processo de adoção, concedendo ao senhor Lacerda os direitos paternos plenos. Gabriel gritou de alegria e se jogou nos braços de Daniel e Beatriz. O salão explodiu em aplausos. Marcelo se levantou furioso. Isso não vai ficar assim. Vou apelar. Essa é sua prerrogativa, o juiz respondeu calmamente. Mas sugiro que reflita sobre o que realmente é melhor para Gabriel. Marcelo saiu do tribunal aos berros, mas Daniel nem se importou. Ele estava ocupado demais abraçando sua família verdadeira, agora também legal. Conseguimos, Beatriz sussurrou chorando de felicidade. Realmente conseguimos. Papai Daniel, mamãe Bia, isso quer dizer que ninguém mais pode me separar de vocês. Nunca mais, campeão, Daniel disse, beijando a testa de Gabriel. Agora somos uma família para sempre. Do lado de fora do tribunal, sob o sol que finalmente havia aparecido entre as nuvens, os três se abraçaram, sabendo que haviam vencido a batalha mais importante de suas vidas, a batalha pelo direito de se amarem como família. 6 meses depois, o outono havia chegado, suavemente à mansão dos Lacerda. As folhas douradas dançavam pelo jardim, onde Gabriel corria atrás de Max, o Golden Retriever que Daniel havia dado de presente no aniversário de 8 anos do menino. Beatriz observava da janela da cozinha enquanto preparava o almoço de domingo. Seus cabelos estavam mais longos agora, e ela usava um vestido florido que Daniel havia escolhido. Ele adorava vê-la com cores vivas, dizia que combinava com sua personalidade radiante. Mamãe Bia, olha só o que o Max aprendeu. Gabriel gritou do jardim. Ela acenou da janela sorrindo. Gabriel estava irreconhecível comparado àquele menino frágil de meses atrás. Seus cabelos haviam crescido depois da quimioterapia. Ele havia ganhado peso. E mais importante, seus olhos brilhavam com a segurança de uma criança que sabia ser amada incondicionalmente. Algo cheira bem aqui, Daniel disse, envolvendo-a pela cintura por trás. Lasanha, a receita da sua mãe que você me deu. Daniel havia começado a falar mais sobre sua família recentemente. A morte de Sofia ainda doía, mas agora era uma
Dor suportável, temperada pela gratidão por ter encontrado uma nova família para amar. Chegou uma carta hoje, ele disse, entregando-lhe um envelope oficial. Beatriz o abriu nervosamente. Desde o julgamento, ambos ainda ficavam tensos com correspondências formais. É da escola, ela disse aliviada. Gabriel foi aceito no programa de arte para crianças especiais. Especiais? Crianças que passaram por traumas médicos severos. Eles usam arte como terapia e desenvolvimento. Beatriz sorriu. Nossa pequena artista vai poder ajudar outras crianças. Daniel beijou o topo da cabeça dela. Ele herdou o coração generoso da mãe e a força do pai. Eles ficaram assim, por um momento observando Gabriel brincar no jardim. Marcelo havia tentado apelar da decisão judicial, mas seu advogado o havia aconselhado a desistir quando novas evidências de seu comportamento violento surgiram. Fazia 3 meses que não tinham notícias dele. A família se reuniu na sala após o almoço. Gabriel estava terminando um desenho enquanto Daniel lia relatórios de trabalho e Beatriz bordava. Um hobby que havia retomado depois que a vida se estabilizou. Papai Daniel, Gabriel disse, não levantando os olhos do papel. Posso te fazer uma pergunta? Claro, campeão. Por que você decidiu me salvar, mesmo antes de me conhecer direito? Daniel largou os papéis. Era uma pergunta que Gabriel fazia às vezes, como se ainda não conseguisse acreditar completamente em sua sorte. Você quer a resposta simples ou a resposta complicada? Gabriel sorriu. As duas. A resposta simples é, porque era a coisa certa a fazer. Daniel foi até o sofá onde Gabriel estava sentado. A resposta complicada é porque quando vi sua mamãe Bia disposta a dar tudo por você, percebi que você devia ser muito especial. E sou. Você é o menino mais especial do mundo. Gabriel riu satisfeito. Papai Daniel? Sim. Eu posso falar uma coisa que talvez seja meio triste? Beatriz parou de bordar atenta. Claro. Gabriel ficou sério por um momento. Às vezes, eu fico feliz que minha primeira mamãe tenha morrido. Gabriel... Beatriz começou preocupada. Não é porque eu não amava ela. Gabriel se apressou em explicar. É porque se ela não tivesse morrido, eu nunca teria conhecido vocês. E aí, eu não teria a melhor família do mundo. Daniel sentiu a garganta apertar. Sabe, Gabriel, eu acho que sua mamãe Carmen está feliz sabendo que você tem uma família nova que te ama tanto. Você acha? Tenho certeza. Gabriel assentiu, satisfeito, e voltou ao desenho. Beatriz se levantou e foi até o aparador, de onde tirou uma pequena caixa que Daniel não havia visto antes. Na verdade, ela disse, eu tenho uma surpresa para vocês dois. Uma surpresa? Gabriel largou o lápis imediatamente. É sobre nossa família. Daniel franziu a testa, curioso. Beatriz abriu a caixa, revelando uma pequena sapatilha de bebê cor-de-rosa. Nós vamos ganhar um novo membro, ela disse suavemente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel a encarou incrédulo. Você está grávida de 3 meses. Gabriel explodiu em gritos de alegria. Eu vou ser irmão mais velho. Daniel se levantou lentamente, ainda processando a informação. Bia, você tem certeza? Absoluta. Fiz 3 testes e consulta com o médico. Ele a pegou no colo e a girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Uma menina? Ainda não sabemos, mas minha intuição diz que sim. Gabriel se juntou ao abraço deles. Ela vai me chamar de quê? Irmão Gabriel, Mano Gabriel. Do que você quiser. Beatriz riu. E ela vai saber que eu sou adotado? Daniel se ajoelhou na altura de Gabriel. Gabriel, você não é adotado. Você é nosso filho. Verdadeiro, completo, para sempre. E sua irmãzinha vai crescer sabendo que tem o irmão mais corajoso e amoroso do mundo. Mesmo? Mesmo. 7 meses depois, no Hospital São Francisco Sofia Lacerda, nome escolhido em homenagem à irmã de Daniel, nasceu numa manhã de primavera, com 3,2 kg e os pulmões mais poderosos do hospital. Gabriel estava no quarto, segurando a irmãzinha com cuidado extremo, enquanto Daniel e Beatriz observavam emocionados.
Ela é tão pequenina, Gabriel sussurrou. E olha só, papai Daniel, ela tem seus olhos. E o nariz da mamãe Bia, Daniel acrescentou. Oi, Sofia, Gabriel falou baixinho para a bebê. Eu sou seu irmão mais velho. Vou cuidar de você para sempre, assim como papai Daniel e mamãe Bia cuidaram de mim. A bebê abriu os olhos como se estivesse ouvindo. Olha só, ela está olhando para mim, Gabriel exclamou, radiante. Ela já te ama, Beatriz disse, acariciando os cabelos de Gabriel. Dr. Carvalho entrou no quarto para o check-up de rotina. Como está nossa família? Perfeita, Daniel respondeu sem hesitar. Gabriel, você está feliz em ser irmão mais velho? Muito. Vou ensinar ela a desenhar, a brincar no jardim e contar para ela todas as histórias que mamãe Bia contava para mim. E se ela chorar muito? Gabriel pensou seriamente. Aí eu vou cantar para ela, igual mamãe Bia cantava quando eu tinha pesadelos. 2 anos depois, no jardim da mansão Lacerda. Era uma tarde perfeita de verão. Gabriel, agora com 10 anos, empurrava Sofia, de 2 anos, no balanço que Daniel havia instalado debaixo da grande árvore de ipê. Sofia gritava, rindo. Não empurre muito alto, Gabriel. Beatriz alertou da varanda, onde estava organizando os materiais para o chá da tarde. Daniel chegou do trabalho mais cedo, como fazia sempre às sextas-feiras. Encontrou sua família no jardim e parou por um momento apenas para absorver a cena. Gabriel brincando pacientemente com a irmã, Beatriz arrumando a mesa com flores frescas, Max dormindo na sombra. Papai! Sofia gritou quando o viu, correndo com as perninhas rechonchudas em sua direção. Ele a pegou no colo, girando-a no ar. Como está minha princesa? Mano Gabriel me ensinou a desenhar borboleta. Sério, vou querer ver depois. Gabriel se aproximou. Papai Daniel, posso te contar uma coisa? Sempre. Na escola hoje a professora pediu para desenharmos nossa família. Sabe o que eu desenhei? O quê? Gabriel tirou do bolso um papel dobrado. O desenho mostrava 5 figuras. Daniel e Beatriz de mãos dadas, Gabriel segurando a mão de Sofia e uma 5ª figura nas nuvens. Uma mulher de cabelos longos com asas de anjo. Desenhei a mamãe Carmen também, porque ela faz parte da nossa família, né? Mesmo estando no céu. Daniel sentiu os olhos arderem. Claro que sim, campeão. Ela sempre fará parte da nossa família. E sabe o que mais? O quê? Acho que ela enviou vocês para mim. Porque anjos fazem isso. Mandam outros anjos para cuidar das pessoas que eles amam. Naquela noite, Daniel e Beatriz estavam deitados na cama, observando pelo monitor Sofia dormindo no berço e Gabriel no quarto ao lado, ambos em sono profundo. Você já imaginou, Beatriz disse suavemente, que tudo começou com você chegando em casa mais cedo naquela terça-feira? E se eu não tivesse chegado? Você teria chegado, tinha que ser assim. Daniel a puxou para mais perto. Você acredita nisso? No destino? Acredito no amor, e acredito que amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Mesmo quando parece impossível, especialmente quando parece impossível. Daniel beijou a testa dela. Eu te amo, Beatriz Lacerda, amo nossa família maluca e barulhenta. Maluca? Gabriel que ensina Sofia a desenhar super-heróis. Sofia que acorda todo mundo às 6 da manhã cantando músicas que ela inventa. Você que ainda doa sangue, com moderação agora, sempre que pode. E você que lê histórias para dormir, com vozes diferentes para cada personagem. Beatriz riu. Somos uma família de doadores, Daniel disse. Gabriel doa alegria, você doa cuidado, eu dou proteção, Sofia doa risadas, e todos doamos amor. Muito amor. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas absorvendo a paz de sua vida juntos. Daniel? Obrigada. Por quê? Por me deixar salvar você, assim como você me salvou. Bia? Sim. Não. Fomos nós que nos salvamos. Foi Gabriel. Ele nos ensinou que família não é sobre sangue ou lei ou qualquer coisa oficial. É sobre escolher amar alguém todos os dias, mesmo quando é difícil.
especialmente quando é difícil. Do quarto, ao lado, eles ouviram Gabriel sussurrar algo para Sofia, que havia acordado. Segundos depois, ele começou a cantar baixinho uma canção de ninar, a mesma que Beatriz cantava para ele nos dias mais difíceis no hospital. Ele vai ser um pai incrível um dia, Beatriz murmurou. Igual ao pai que ele tem, Daniel respondeu. E assim, sob o brilho suave da lua que entrava pela janela, a família Lacerda dormiu em paz, sabendo que haviam construído algo raro e precioso. Um lar feito de amor verdadeiro, onde cada coração havia encontrado seu lugar perfeito. Do céu, Carmen sorria, sabendo que seu filho estava exatamente onde deveria estar, no centro de uma família que o amaria para sempre, incondicionalmente, da forma que toda criança merece ser amada. E em algum lugar da cidade, outras famílias estavam sendo formadas, outros corações aprendendo a amar, porque o amor, como Gabriel havia descoberto, tem um poder incrível. Ele se multiplica quando é compartilhado, criando milagres onde menos esperamos encontrá-los. Algumas pessoas nascem em nossas vidas, outras chegam através de escolhas do coração. As mais especiais são aquelas que chegam quando mais precisamos delas e ficam para sempre, não porque têm que ficar, mas porque escolhem ficar todos os dias por amor. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.